Oi gente, aqui é a Ju da 10 Crochê e hoje vamos fazer uma bolsa porta-celular em crochê com divisória interna, passo a passo completo dessa linda bolsa de crochê estruturada e fácil de fazer. Essa é a Bolsa Mari. Se você puder colaborar com o meu trabalho, já deixa aqui o seu like e compartilha esse vídeo com as crocheteiras que você conhece. Assim você já me ajuda bastante. E se você quiser me apoiar ainda mais, você pode ser membro aqui do canal e ter acesso a benefícios exclusivos. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro para você saber mais. De comprimento total, a bolsa ficou com 16 centímetros, de altura total 19 centímetros e de profundidade 7,5 centímetros. Para produzir, vou utilizar fio 100% poliéster 5 milímetros de espessura, aqui os novelos cheios antes de começar a produzir a peça. E essa daqui foi a quantidade de fio que sobrou do segundo novelo. Agulha 5 milímetros, fecho tic-tac, argolas articuladas de 3 centímetros e esse mosquetão que tem 2,5 de comprimento por 4 centímetros de altura. Oi crocheteira, antes de começar a aula eu preciso te avisar que eu preparei uma black de todos os meus cursos incrível esse ano. Então todas as minhas aulas pagas, 27 modelos de bolsa com passo a passo completo. Para quem está iniciando no curso tem aulas básicas e intermediárias de tudo que você precisa saber para iniciar sua jornada no crochê. E tem bônus também, viu? Peças lindas de decoração, planilha de precificação com dicas para te ajudar a colocar o preço no seu trabalho. Te ensino também a editar as suas fotos exatamente como eu edito as minhas. As aulas são todas gravadas, tá? Tudo lá no curso já. Você vai ter acesso vitalício e suporte comigo durante um ano. Tudo isso por apenas R$ 87,00, mas só esse mês de novembro, tá? O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Espero você nas aulas! Vou começar a divisória da bolsa fazendo uma laçada inicial e 15 correntes. O cordão com 15 correntes ficou com 12,5 centímetros. A primeira carreira também vou trabalhar aqui atrás, nessas laçadas que a gente tem atrás de cada corrente. Pula a primeira, vem aqui na segunda e trabalha ponto baixo. São 14 pontos baixos até o final. Completei a primeira carreira com 14 pontos baixos. No final da carreira, a gente vai fazer uma corrente, virar o trabalho. A corrente não conta como ponto. Eu venho aqui no primeiro ponto, normalmente, e sigo trabalhando pontos baixos. A gente entra com a agulha no topo do ponto, normalmente, olha só. São 14 pontos, de novo, 14 pontos baixos. Vou fazer o último ponto aqui da segunda carreira, o ponto 14, terminando a carreira com 14 pontos baixos, a segunda carreira. Vou fazer uma corrente, virar o trabalho, a corrente a gente já sabe que não conta como ponto, venho no primeiro ponto, olha só, normalmente, e sigo trabalhando pontos baixos. Vamos fazer aqui um trabalho de ponto baixo, vai e vem, bem simples. A gente quer que essa parte de dentro da bolsa seja mais maleável. Vou manter aqui 14 pontos baixos em cada carreira. Eu vou fazer 18 carreiras desse jeitinho. Completei as 18 carreiras da nossa divisória. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, terminou o último ponto, eu vou fazer uma corrente. E aí, eu vou colocar um marcador na corrente, porque essa corrente já é para nos auxiliar lá na hora de fazer a junção da peça. Então, é importante marcar as correntes. Você pode marcar agora, enquanto está fazendo, para não ter erro, ou marcar depois, tudo bem? E trabalhar aqui 17 pontos baixíssimos. Faremos pontos nessas laçadas bem para fora, inclusive aqui será o primeiro ponto. E sigo aqui em todas essas laçadas bem para fora que nós temos aqui. Entre essas laçadas, nós temos essa daqui. Eu vou trabalhar entrando nessa que está aqui para trás.
Na mesma direção dessa aqui da frente, tem essa aqui atrás, tá vendo? Vou passar a agulha aqui. Eu vou só nela, eu vou só nessa daqui de trás. Fica na direção aqui da linha divisória. Mas eu também tenho uma aqui atrás. Eu vou pegar a de trás, porque eu vou trabalhar pontos baixíssimos, ok? Então é melhor pegar essa aqui de trás. E o último ponto vai ser nessa laçada aqui. Venho aqui nessa primeira laçada para fora e faço um ponto baixíssimo, todos eles soltinhos, sem apertar, ok? E sigo, ó. São 17. O último, como eu falei, é nessa laçada aqui, o ponto 17. 17 pontos baixíssimos depois aqui dessa corrente. Vou fazer outra corrente, agora vou trabalhar aqui embaixo, entrando com a agulha assim, pegando o ponto inteiro, olha só. Aqui são 14 pontos, que é a mesma quantidade de pontos que a gente trabalhou na divisória. Entra aqui no primeiro e faz pontos baixos, ok? Vamos trabalhar pontos baixos aqui. São 14. Quatorze pontos baixos, faço uma corrente. Esse fio eu vou deixar atrás para arrematar depois. Agora, desse lado, eu vou fazer a mesma quantidade de pontos baixíssimos que eu fiz aqui. Foram 17, certo? Os pontos serão feitos nos lugares iguais, praticamente. Repara essas laçadas bem para fora. A gente também tem desse lado, vou trabalhar nelas. E entre essas laçadas para fora, eu vou nessa laçada que está aqui para trás, ó. O primeiro ponto, inclusive, é nessa aqui para trás. São 17 a partir desse aqui. O 17 é nessa laçada aqui para trás. E pronto. Igual a gente fez em todas as quinas, tem que ter uma corrente, só que a corrente vai ser o nosso arremate. Então, chegou aqui no final, pode cortar o fio, deixa um pouquinho porque a gente vai arrematar. Pode puxar tudo. Vou entrar com a agulha no primeiro ponto desse lado. E volto para dentro do último ponto que eu fiz aqui. A gente está simulando a corrente. Aqui, inclusive, vou colocar um marcador no ponto do arremate e arrematar esses dois fios aqui para trás. Pronto, arrematei, nossa divisória ficou pronta. Vamos começar fazendo a frente da nossa peça. Eu começo aqui com uma laçada inicial e 15 correntes. O cordão com 15 correntes ficou com 12 centímetros e meio. Vamos trabalhar a primeira carreira aqui atrás do cordão, nessas laçadas que temos atrás de cada corrente. A gente pula essa primeira, o fio passa bem em cima aqui da primeira, eu começo na segunda. E eu vou trabalhar pontos baixos. Até o final, são 14 pontos baixos. Terminei a primeira carreira com 14 pontos baixos. No final da carreira, vou fazer uma corrente, virar o trabalho. A corrente não conta como um ponto, sempre vamos pular, ok? Venho aqui no primeiro ponto da carreira, trabalhar apenas na laçada de trás, fazendo pontos baixos. Apenas na laçada de trás.
Até o final, são 14 pontos baixos. Completei a segunda carreira com 14 pontos baixos na laçada de trás. Olha como é que fica aqui a nossa peça até o momento. No final, vamos fazer uma corrente, virar o trabalho e a partir da terceira carreira, a gente vai começar a trabalhar pontos baixos reforçados, que é o que vai dar estrutura para a nossa bolsa. Nossa bolsa vai ficar bem firme por conta desse ponto baixo reforçado. Para trabalhar o ponto baixo reforçado, eu passo a agulha aqui em cima na laçada de trás e pego também esta laçada de baixo, que fica na mesma direção dela. Toda laçada que eu entro aqui em cima, tem uma laçada embaixo, que fica na mesma direção dela. A gente vai trabalhar passando a agulha assim. E você vai observar também que o último ponto, fica bem próximo. Repara como fica bem perto a de cima e a de baixo. Elas ficam bem coladinhas. Ok? Não esquece de fazer a corrente. Venho no primeiro ponto na laçada de trás e aí pego essa laçada de baixo que está na mesma direção. Laço o fio e faço aqui um ponto baixo. Venho no segundo ponto na laçada de trás e pego a laçada de baixo que está na mesma direção. Laço o fio, dou altura e faço o ponto baixo. Até o final, são 14 pontos novamente. Completando a terceira carreira com 14 pontos baixos. Reforçados agora, a nossa peça vai ficando desse jeito aqui. Faço uma corrente, viro o trabalho, quarta carreira. A corrente a gente sempre pula. Venho no primeiro ponto na laçada de trás e pego a laçada de baixo que está na mesma direção. Olha só como é bem fácil da gente identificar em cima na laçada de trás e embaixo a que está na mesma direção. A gente vai trabalhar desse jeito agora até alcançar o tamanho que eu preciso para a minha bolsa. Eu vou fazer 29 carreiras. Fiz aqui as 29 carreiras. Vou te mostrar como contar as carreiras, ok? Primeiro, posiciona a sua peça exatamente como a minha. Se ela estiver assim, com o nó da laçada inicial para cá, você vira assim para você visualizar a primeira carreira que a gente fez de pontos baixos bem aqui, ó. E ela fica dividida dos pontos reforçados, olha só. Fica dividido aqui. A partir daqui, repara que é um padrão, são todas iguais, ó. Todas iguais. Da primeira até a penúltima... A última não, até a penúltima, a gente conta cada fileira dessa como 2 carreiras. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Essa fileira aqui conta como uma só, 27. A última carreira que eu acabei de fazer, que fica com esse relevo, 28. E a primeira, que eu não posso me esquecer, que fica separada, 29, ok? Agora vamos rodear a peça. Primeiro, você vai fazer uma corrente, virar o trabalho e vamos trabalhar aqui em cima com pontos baixos normais. Você pula a corrente e vem aqui no primeiro ponto, pegando só o topo do ponto normalmente, olha só. E vou fazer ponto baixo. São 14 pontos baixos. Quatorze pontos baixos, atrás vai ficar assim, ó. Ok? Vou fazer uma corrente, vou colocar um marcador na corrente. Aqui vou trabalhar pontos baixíssimos, basicamente nessas laçadas aqui bem para fora. A primeira tá bem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E vou fazer um ponto aqui, 15, e um ponto aqui, 16. São 16 pontos baixíssimos. Depois da corrente. Então, fiz a corrente, coloquei o marcador na corrente e começo aqui
a trabalhar pontos baixíssimos. Fiz 14, o 15 é aqui e o 16 é nessa daqui. Dezesseis pontos baixíssimos. Vou fazer uma corrente e agora vou trabalhar aqui 14 pontos baixos. Quatorze pontos baixos, esse fio arremata depois, ok? Desse lado também vou fazer 16 pontos baixíssimos. Vamos trabalhar basicamente nas mesmas laçadas, nessas daqui bem para fora, olha só. A diferença é que o primeiro ponto aqui vai ser nessa laçada aqui para trás, porque o espaço é muito grande, então a gente faz um ponto baixíssimo aqui e depois começa a trabalhar nessas laçadas bem para fora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e o 16 vai ser nessa laçada aqui para trás também, ok? Antes, a gente faz uma corrente. Fiz a corrente, então, venho aqui nesse ponto e faço um ponto baixíssimo. Sigo agora trabalhando nessas laçadas bem para fora. E o ponto 16 é aqui para trás, como eu havia mostrado. 16 pontos baixíssimos desse lado também. Precisamos ter uma corrente em cada quininha, igual a gente fez em todas, né? Só que a corrente vai ser o arremate. Então, chegou aqui, deixa um pouquinho de fio, corta, puxa tudo, entro com a agulha aqui no primeiro ponto, desse lado de cá, e volto para dentro do último ponto que a gente fez. Aqui a gente está simulando a corrente. Então, eu preciso colocar nesse arremate um marcador. Igual eu marquei a corrente aqui, eu marco a corrente aqui. Agora, eu vou arrematar esses dois fios e já retorno. Pronto, tudo arrematado, a parte da frente já ficou pronta. Vamos agora fazer a parte de trás da bolsa. Junto com a aba, começo aí com uma laçada inicial e 15 correntes. Vamos trabalhar a primeira carreira aqui atrás do cordão, nessas laçadas que temos atrás de cada corrente. A gente pula essa primeira, eu começo na segunda. E eu vou trabalhar pontos baixos. Até o final, são 14 pontos baixos. Terminei a primeira carreira com 14 pontos baixos. No final da carreira, vou fazer uma corrente, virar o trabalho. A corrente não conta como um ponto, sempre vamos pular, ok? Venho aqui no primeiro ponto da carreira, trabalhar apenas na laçada de trás, fazendo pontos baixos. Apenas na laçada de trás. Até o final, são 14 pontos baixos. Completei a segunda carreira com 14 pontos baixos na laçada de trás. No final, vamos fazer uma corrente, virar o trabalho e a partir da terceira carreira, a gente vai começar a trabalhar pontos baixos reforçados. O mesmo ponto que a gente fez na parte da frente da bolsa. Eu preciso entrar com a agulha aqui em cima na laçada de trás e depois pego a laçada de baixo que está na mesma direção. Não esquece de fazer a corrente. Venho no primeiro ponto na laçada de trás e aí pego essa laçada de baixo que está na mesma direção. Laço o fio e faço aqui um ponto baixo. Venho no segundo ponto na laçada de trás e pego a laçada de baixo que está na mesma direção. Laço o fio, dou altura e faço o ponto baixo. Até o final, são 14 pontos novamente.
14, completando a terceira carreira com 14 pontos baixos. Faço uma corrente, viro o trabalho, quarta carreira. A corrente a gente sempre pula. Venho no primeiro ponto na laçada de trás e pego a laçada de baixo, que está na mesma direção. A gente vai trabalhar desse jeito agora até alcançar o tamanho que eu preciso para a minha bolsa. Aqui nessa parte eu vou fazer um total de 53 carreiras. Completei aqui as 53 carreiras, a gente conta da mesma forma que contou a parte da frente, ok? A gente sabe que a partir daqui até a penúltima fileira igual, a gente conta como 2 carreiras, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 mais 25, 50. Aqui conta como uma, 51. Essa conta como uma, 52. Não posso esquecer da primeira carreira que fica separadinha, 53. 53 carreiras ao todo. Vamos fazer um trabalho rodeando da mesma forma, tá? Então, terminou aqui, faz uma corrente, vira o trabalho e aqui vou fazer 14 pontos baixos, entrando com a agulha só aqui no topo do ponto normalmente. 14 pontos baixos. Quatorze pontos baixos, aqui atrás fica desse jeitinho. Chegou aqui, vou fazer uma corrente e aqui vou trabalhar 28 pontos baixíssimos. Da mesma forma, trabalhamos nessas laçadas bem para fora. O primeiro ponto está bem aqui, nessa laçada bem para fora. A gente vai seguir trabalhando nessas laçadas até aqui. E aí, para encerrar, igual foi lá na outra parte, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui e outro aqui. São 28 pontos baixíssimos ao todo. Não esquece da corrente, aí vem aqui nessa primeira laçada para fora, fazer o primeiro ponto baixíssimo. E são pontos que a gente não aperta, ok? Procura fazer todos do mesmo tamanho. Fiz 26, o 27 é nessa laçada para cá, nessa laçada aqui, e o 28 é nessa última aqui. 28 pontos baixíssimos. Vamos fazer uma corrente e agora trabalhar aqui, normalmente fazendo pontos baixos. São 14 pontos baixos, aqui a mesma quantidade de pontos que a gente trabalhou na peça, certo? Quatorze pontos baixos, vou fazer uma corrente, esse fio arrematamos depois. Desse lado eu trabalho também 28 pontos baixíssimos, nessas laçadas bem para fora, elas estão até bem evidentes aqui, né? O primeiro ponto aqui desse lado é diferente, a gente faz aqui atrás, nessa laçada aqui, nessa direção aqui, olha só. Depois eu começo trabalhando nessas bem para fora. E o último também é diferente, vai ser nessa laçada aqui para trás. Igual a gente fez na frente da bolsa, é aqui, só que aqui eu tenho mais carreiras, certo? Não esquece a corrente. E vamos fazer 28 pontos baixíssimos. O 28 é nessa laçada aqui para trás. Então, chegou no final, você pode cortar o fio, puxar tudo, entro com a agulha aqui no topo desse primeiro ponto e volto para dentro do último ponto baixíssimo que eu fiz. Ajeita aqui o tamanho e vamos arrematar esses dois fios aqui atrás. Pronto, terminei de arrematar. Vamos fazer outra parte da bolsa. Vamos começar a lateral fazendo uma laçada inicial e 6 correntes. Vou trabalhar a primeira carreira aqui atrás,
nessas laçadas que a gente tem atrás de cada corrente. A gente pula só a primeira e vem na segunda, essa daqui. Trabalhar ponto baixo. São 5 pontos baixos, certo? Se eu fiz 6 correntes, pulei a primeira laçada aqui atrás, então são 5. 5 pontos baixos. 5 pontos baixos. No final eu vou fazer uma corrente, virar o trabalho, segunda carreira, corrente, a gente sempre pula, tá? Venho no primeiro ponto na laçada de trás, apenas, e trabalho ponto baixo. A nossa lateral vai ser igual o corpo da peça, com aquele ponto baixo reforçado, tudo bem? Então a gente vai passar aqui um pouquinho mais rápido, porque a gente já viu. Olha só, fiz aqui 5 pontos baixos na laçada de trás. Terminei a segunda carreira, vou fazer aqui uma corrente, virar o trabalho e começo aqui na terceira carreira agora o ponto baixo reforçado. Aqui em cima eu entro na laçada de trás e pego a laçada de baixo que está na mesma direção. E faço o ponto baixo. Aqui em cima na laçada de trás, e aí eu deito um pouquinho a peça para eu pegar aqui a laçada de baixo que está na mesma direção. Lembrando que no último ponto fica tudo mais apertadinho aqui. E as duas laçadas ficam bem coladas uma na outra, olha só. Esse aqui é o ponto 5. 5 pontos baixos reforçados. Eu vou fazer uma corrente, virar o trabalho. A corrente eu pulo, venho no primeiro ponto na laçada de trás e pego a laçada de baixo, que está na mesma direção. E vou seguir, tudo bem? Vou seguir trabalhando desse jeito, mantendo 5 pontos baixos reforçados em cada carreira. Eu vou fazer ao todo 93 carreiras de lateral. Completei aqui as 93 carreiras de lateral. A gente conta da mesma forma, ok? A partir dessa fileira até a penúltima, nós temos 45 fileiras. 45 mais 45, 90. 91, 92 e não pode esquecer da primeira carreira aqui sozinha, 93. Também vamos fazer um trabalho ao redor. Então, terminou a carreira 93, faz uma corrente, vira o trabalho, vem aqui no primeiro ponto, normalmente, e faz aqui 5 pontos baixos. Fiz os 5 pontos baixos, vou fazer uma corrente, colocar um marcador nessa corrente. Agora vamos trabalhar aqui 48 pontos baixíssimos, no mesmo lugar, nessas laçadas que temos aqui para fora. Lá no final, a gente já sabe que pega essas duas laçadas aqui. São 48 pontos baixíssimos ao todo. Sem apertar, ok? Fiz 46 pontos baixíssimos, o 47 é aqui. E o 48 é nessa laçada aqui. 48 pontos baixíssimos. Vou fazer uma corrente e aqui trabalhar 5 pontos baixos. Agora, desse lado, volto trabalhando com 48 pontos baixíssimos também. Esse fio deixa para trás, depois a gente arremata. Não esquece de fazer a corrente e começar. O ponto 48 aqui atrás, a gente precisa ter a corrente, que vai ser o arremate. Então, terminou, pode cortar o fio, puxa tudo, entro com a agulha no topo desse primeiro ponto e volto para dentro do último ponto baixíssimo que eu fiz.
vou colocar nesse arremate um marcador, porque esse arremate simboliza a corrente. E arrematar esses 2 fios aqui atrás. Agora que nós temos todas as partes prontas, eu vou te passar as medidas e te dizer como marcar a sua peça para fazer a junção e finalizar a bolsa. A parte da frente ficou com 18,5 centímetros de altura por 13,5 de largura. A parte de trás da bolsa, junto com a aba, ficou com 31 centímetros por 13,5. A divisória ficou com 17,5 centímetros de altura por 13,5 de largura. E a lateral ficou com 50 centímetros por 5,5. Na lateral, vamos colocar marcadores nas correntes. Nós fizemos 3 correntes e o arremate, certo? Vamos colocar marcadores nessas correntes e no arremate vai ficar 5 pontos aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Coloquei marcador nos pontos do lado e aqui mesma coisa. Um marcador na corrente, um marcador no arremate, ficam 5 pontos sobrando aqui. Aqui na frente da bolsa também coloquei marcadores nas correntes. Vão sobrar 14 pontos aqui em cima, 14 pontos aqui embaixo e os marcadores em todas as correntes. Na divisória, também coloquei os marcadores nas correntes. Nessa última parte aqui da bolsa, também coloquei marcadores nas correntes, nas 3 correntes e aqui no arremate. Ficaram 14 pontos para cá e 14 pontos para cá, que foi a quantidade de pontos que a gente trabalhou na peça. Por isso que todas as partes ficam com 14 pontos aqui entre as correntes, certo? E aqui, além disso, coloquei um marcador aqui. Então, depois de marcar a corrente, a partir desse ponto eu conto 18, sendo esse o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. No 18, marcador. Aqui, mesma coisa. Colocou o marcador na corrente, conta a partir dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Coloco o marcador aqui no 18. E aqui, como a gente já sabe, temos 14 pontos, ok? Essas são as marcações para fazer a junção. Vamos fazer a junção agora. Eu vou começar juntando a frente da peça, então essa parte aqui eu vou pegar só depois. Você vai posicionar a divisória, eu vou posicionar a divisória assim. Aqui tá aonde eu terminei, ok? A última carreira tá bem aqui, aqui tá o arremate. Eu vou deixar desse jeitinho aqui. Pego a parte da frente da bolsa. Da mesma forma, aqui tá o arremate e aqui foi onde a gente começou o contorno. Vira para você ver como é que vai ficar, ó. Eu vou deixar essa parte aqui, com esse relevo aqui, tá vendo? Olha como que aqui é diferente. Eu quero que essa parte fique para baixo da peça, assim. Essa eu quero que fique para cima. Então, é desse jeito aqui, vou posicionar em cima. E a lateral, o lado da frente da lateral é esse, que a gente tem os pontos baixíssimos direitinho. O que a gente pode fazer para facilitar ainda mais essa junção? A partir desse ponto, você conta 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vou colocar o marcador no 18. Agora eu conto 14 a partir do ponto do lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aí no próximo coloco o marcador e desse marcador você tem que ter 18 até o final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ok? A gente vai fazer 18, 18 com 18, 14 com 14 e 18 com 18, certinho, tá? Aqui na divisória, a gente tem 19. Se você contar de um marcador ao outro, você vai ter 19. A gente vai pular a corrente, a gente vai começar nesse ponto aqui, ok? Para ter 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. A gente vai pular o ponto da corrente. Em todos os outros eu trabalho nos pontos da corrente, aqui só na divisória eu não vou considerar. Aonde que vamos entrar com a agulha? Aqui na frente eu vou pegar a laçada de trás, sempre a laçada de trás. Aqui na divisória eu vou pegar o ponto inteiro, e aqui na lateral eu vou pegar a laçada da frente. Vou colocar uma laçada inicial na agulha
Entro aqui no primeiro ponto, onde está o marcador, só na laçada de trás. Eu vou tirar o marcador, ok? Eu vou ir tirando os marcadores à medida que eu vou trabalhando nos pontos. Aqui, eu pego o ponto inteiro. Também vou tirar esse marcador já. Repara que eu comecei no ponto do lado do marcador. E aqui, eu vou entrar no primeiro ponto, que é onde está o marcador. Vou tirar. Vou entrar só na laçada da frente, para baixo, entrando assim, ó. Laço o fio e trago por dentro de tudo. Chegou aqui fora, eu faço um ponto baixíssimo. O primeiro. Venho no segundo ponto, aqui na laçada de trás, na divisória, no ponto inteiro, e aqui na lateral, na laçada da frente, entrando com a agulha assim. Aqui embaixo, eu laço o fio e trago para fora aqui, ó, e faço o segundo ponto baixíssimo. Terceiro ponto, laçada de trás, na divisória, o ponto inteiro, na lateral, a laçada da frente, só que entrando assim. Aqui atrás, eu laço o fio, trago para frente e faço ponto baixíssimo, sem apertar. A gente já fez 3, são quantos? São 18, até os marcadores. Fiz 17, cheguei nos 18, né? Vou tirar aqui os 3 marcadores, ok? E vou fazer o ponto 18. Dezoito pontos baixíssimos. Agora, vamos juntar aqui embaixo da mesma forma. Aqui eu venho na laçada de trás, aqui eu venho no ponto inteiro, e aqui eu venho na laçada da frente, entrando com a agulha assim. 14 pontos. E o 14 é o ponto aqui antes do marcador, em todas as 3 partes. 14. Agora faltam 18 pontos desse lado. Vou tirar aqui o marcador dos 3. São 18 pontos até os marcadores, com exceção da divisória. É um ponto antes, é até aqui. Da mesma forma, vamos seguir. Fiz 17, cheguei no 18 aqui da parte da frente. Na divisória, o 18 é aqui, a gente fez um a menos, vou tirar o marcador. E aqui na lateral é o último também. Vou tirar o marcador para ficar mais fácil e fazer aqui o 18º ponto baixíssimo desse lado. Terminamos de juntar toda a primeira parte da lateral. Ao todo, fizemos 50 pontos baixíssimos, ok? 18, 14 e 18. 50 no total. Aqui a gente pode cortar o fio e depois a gente arremata, ok? Vamos prender logo a outra parte da lateral. Agora vamos juntar essa outra parte. Laçada inicial na agulha. O primeiro ponto é exatamente aqui onde está o marcador. Eu vou tirar, entrar na laçada de trás, deixo o fio aí para baixo. Aqui vou entrar também onde está o marcador, então eu vou tirar, tudo bem? Na laçada da frente, entrando assim. Entrei, aqui embaixo eu laço, fio e trago. Fica difícil de mostrar, mas é a mesma coisa, tá? Ó, trouxe o fio, faço aqui o primeiro ponto baixíssimo desse lado. E sigo. Venho no segundo ponto aqui, laçada de trás,
Aqui na lateral, entro no segundo ponto, laçada da frente. Aqui embaixo eu laço o fio e trago e faço aqui o ponto baixíssimo, folgadinho, tá? Vou fazer 18 até aqui, depois 14 e mais 18 são 50 no total. Falta aqui só o último ponto, é onde estão os marcadores. No total, 50 pontos baixíssimos, 18, 14 e 18, igualzinho foi do outro lado. Aqui a gente também pode cortar o fio. Vou tirar esses dois marcadores que a gente colocou aqui só para contagem, certo? E agora preciso arrematar todos esses fios aqui. Vou começar por esse que a gente acabou de cortar, da junção aqui de trás. Eu pulo esse ponto seguinte, venho no outro e volto. Assim. Pronto. Aqui, que foi o final da junção da frente, pode puxar tudo, pula o ponto seguinte, vem no outro e volta. Quando voltar, passa aqui para trás, ó, para dentro, para trás da divisória também. Assim. Ajeita. Os inícios, onde a gente colocou o nó da laçada inicial, eu vou soltar o nó da laçada inicial. Solto esse ponto aqui, ó. Olha, soltei e arremato aqui para dentro. E aí é só esconder aqui para dentro. E aqui, mesma coisa. Eu vou soltar o nó da laçada inicial. Depois vai ficar assim, eu solto também. Esse fio aqui é só esconder. Agora é só cortar, queimar a pontinha e esconder. Vou fazer isso e a gente já vai fazer a alça da bolsa. Laçada inicial, pego um mosquetãozinho e aqui eu vou fazer 4 pontos baixos, aqui dentro. Quatro pontos baixos, faz uma corrente, vira o trabalho, a corrente pula, vem aqui no primeiro ponto e faz 4 pontos baixos de novo. A gente pode trazer esse fio aqui para arrematar ele já, tá? Traz ele aqui para cima e deixa ele aqui que a gente trabalha em cima dele aqui agora. Então, fez os 4 pontos corrente, vira 4 pontos de novo. E aí já vem arrematando esse fiozinho. Corrente, vira, vem no primeiro ponto, faz um ponto baixo, no segundo ponto, outro ponto baixo. E aí, o terceiro ponto baixo, ao invés de entrar no terceiro ponto, eu vou entrar aqui, bem aqui, ó, na direção do primeiro, só que na base da carreira anterior. A carreira anterior foi essa, a base é bem nessa divisória aqui. Eu venho aqui na direção do primeiro ponto, só que aqui embaixo, ok? A gente vai fazer um ponto alongado.
Então, eu venho com a agulha aqui atrás eu laço o fio e trago, dou altura e fecho o ponto alongado. O ponto seguinte, que é o ponto 3, a gente pula, já que esse que valeu como ponto 3. Eu venho no último ponto da carreira e faço um ponto baixo. São 4 pontos também, só que 3 normais e 1 alongado. Faz uma corrente e vira o trabalho. Mesma coisa, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Vou no segundo ponto, faço um ponto baixo. O terceiro vai ser o alongado, na direção do primeiro ponto, só que na base da carreira anterior. A carreira anterior é essa, bem nessa divisão aqui, na direção do primeiro ponto que eu fiz agora. Repara que é no encontro dessa laçada com essa, bem aqui nesse meio, ok? Laço o fio e trás, dá altura e fecha o ponto alongado. E no último ponto da carreira, eu faço um ponto baixo. Faz uma corrente, vira o trabalho e repete, tá? A gente vai seguir trabalhando desse jeito até alcançar o tamanho que a gente quer para a alça. E aí fica a critério de cada um. Eu vou fazer com 1,10 m. Cheguei aqui a 1,10 m de alça. E aí, quando você alcançar o tamanho que você quer, você vai fazer uma carreira de ponto baixo apenas. Faz uma corrente e vira. E aí, a última carreira, a gente prende de volta o outro mosquetão. Passando assim, ó. 4 pontos baixos novamente. Faz uma corrente, pode cortar o fio, puxar tudo e vou arrematar. E pronto! Nossa alça ficou pronta. Agora eu vou colocar o fecho na bolsa, esse fecho tic-tac. Primeiro vou colocar esta parte aqui na aba, centraliza direitinho. E você pode também usar cola aqui para deixar ainda mais preso. Pronto, coloquei essa parte, vamos colocar a outra parte agora. Faz uma laçada inicial e 5 correntes. Vou trabalhar 4 pontos baixos por carreira e ao todo vou fazer apenas 4 carreiras. Vai ser uma peça bem pequenininha, apenas para a gente utilizar e prender o fecho, ok? Olha só como que vai ficar a nossa pecinha. Deixa um pouco de fio, pode cortar. Vou arrematar esse fio da laçada inicial e esse outro aqui eu vou fazer uma corrente e puxar tudo. Agora é só prender essa outra parte do fecho nessa peça que acabamos de fazer. Para todo mundo que é membro do canal, tem um vídeo completo da colocação tanto do fecho como da etiqueta, ok? Se você não é membro do canal e quer assistir a todos os vídeos exclusivos, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro para conhecer os planos. Pronto, fecho colocado, agora vamos costurar essa peça na nossa bolsa. Aqui precisamos achar o local exato que nós queremos que a bolsa feche para ser o local que vamos costurar a peça com essa parte aqui do fecho. E daí é uma costura simples, é uma costura normal. Eu vou entrar e sair com essa agulha de tapeceiro aqui para dentro da bolsa, prendendo a nossa peça. Esse é um espaço mais apertado por conta da nossa divisória, então faz essa costura com bastante calma, porque ela é pequena, então nem demora muito para fazer. Depois arrematei o fio.
Prendi a minha etiqueta, prendo as argolas articuladas aqui nas laterais. Vai ficar desse jeitinho aqui. Agora vou prender a alça. E pronto! Terminamos mais uma bolsa de crochê aqui no canal. Eu vou finalizar com esse coração. Já tem aula dele aqui no canal, se você também quiser fazer, o card está aqui na tela. E se você gostou do vídeo, não vá embora antes de deixar o seu like. Aqui no canal tem vídeo novo toda semana. Aproveita, se inscreve e ativa as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. A gente se vê no próximo vídeo, tudo bem? Beijo, tchau!